Amém. Vamos fazer aqui a leitura bíblica. Está escrito assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa dele, daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém. Irmãos, nós vamos focar aqui na parte inicial. Deus nos traz aqui duas ordenanças. De início, é bem claro, está bem destacado: descansa no Senhor e espera nele. Mas nós vamos aqui aproveitar todo o versículo para extrair a mensagem também de muita importância para a nossa fé, para o nosso conhecimento bíblico. Como então eu vou falar da parte inicial, eu quero então começar aqui mostrando, detalhes da parte final, para a gente então focar no início desse versículo. Olha só, igreja, o salmista está dizendo assim: não te indignes por causa de quem? Daquele que prospera em seu caminho. Olha só, tem muitas pessoas que às vezes ela fica, irmãos, indignada, revoltada, ela fica chateada quando vê alguém prosperar, quando vê alguém crescer, quando vê alguém formar uma família, quando alguém então compra um carro, uma moto, uma fazenda, uma chácara. Quantas são as pessoas que se sente ou se deixa ser levada pela indignação e fica então essa pessoa incomodada, fica essa pessoa, irmãos, mal por causa do crescimento de outras pessoas. Eu estava dizendo nos cultos da manhã e da tarde, nós temos que, irmãos, estar com o coração voltado para Deus, entendendo que o que é nosso, através da fé, através do poder de Deus, através do nosso esforço, nosso trabalho, o que é seu, irmãos, ninguém tira, ninguém, a não ser você mesmo, Só que tem muitas pessoas que a vida dela está um atraso, a vida dela está estagnada, a vida dela está ali paralisada. Por quê? Porque ao invés dela estar, irmãos, focada em Deus, na palavra, em Cristo, na própria vida, naquilo que ela faz, ela está perdendo tempo olhando para a vida de quem? Do vizinho, do amigo, de um familiar, de um parente. Olha só, igreja, não te indignes por causa daquele que prospera onde? Aonde? Nos teus caminhos. Veja que não é longe, é quem está, irmãos, perto, é quem você tem convívio, é quem você tem aproximação. Eu estava dizendo e estava refletindo, irmãos, o quanto Satanás tem fisgado muitas pessoas, aonde elas estão ali presas, olhando: olha, eu queria ter uma família igual a essa, eu queria ter um casamento igual a esse, eu queria ter uma casa igual a essa, um carro. Não, irmãos, não perca tempo agindo dessa forma, porque quando a gente perde o foco da palavra, o inimigo vai usar meios então para deixar a gente chateado, deixar a gente indignado, revoltado. Eu não sei se você já se deparou com essa situação, ou você já viu alguém, irmãos, passar por isso. Tem gente que fica revoltado ao ver, principalmente, vamos dizer uma pessoa que, vou usar esse termo aqui, embora eu não goste de expressar ele, o fulano não merece, porque nunca foi merecimento, Mas às vezes a pessoa ela fala assim: o fulano não merece isso. Não tem gente que fala assim, irmãos?
né? Não merece ter isso, não merece essa oportunidade, não merece ter esse emprego. Nunca é por merecimento, mas tem gente que acaba, né, ficando indignado por causa disso. Então, igreja, essa parte aqui que o salmista está dizendo, eu falava para a igreja que é um alerta para nós. O inimigo tem deixado muita gente indignada por conta de pessoas que estão prosperando no seu caminho. Muitas pessoas estão mal consigo mesmo, por estar olhando a vida de outro. Enquanto eu estou perdendo tempo olhando a vida do outro, eu poderia estar ganhando, irmãos, olhando para a minha vida, olhando, né, para aquilo que eu estou fazendo. Amém, igreja? Então, essa é a parte do meio do versículo, né? Não te indignes, não fique revoltado, não fique chateado por causa daquele que prospera em seu caminho. E agora, igreja, também está dizendo, não se chateie, não te indignes por causa do homem que executa o quê? Astutos intentos. O que é isso? Aquela pessoa de índole má, aquela pessoa que, irmãos, né, acaba prosperando, mesmo ela sendo ruim, mesmo ela sendo uma pessoa perversa, uma pessoa que, né, é maldosa. Então, até isso, a gente não deve ficar olhando, porque enquanto a gente está olhando, a gente está perdendo, então, o foco daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Eu disse, a mensagem central não é essa, mas o versículo nos traz essa informação. Amém, igreja? Então diga comigo, eu preciso tomar muito cuidado com quem está prosperando no meu caminho. Amém? Há um alerta para a gente abrir os nossos olhos. Vamos então para a mensagem principal, não que essa primeira parte não seja, mas o que Deus falou ao meu coração para passar para a igreja é essa aqui, ó. Descansa no Senhor e espera nele. Parece ser tão fácil, e se eu perguntar aqui, como eu perguntei de manhã e à tarde, quem que nunca disse isso? Quem que nunca expressou descansa no Senhor? Eu acredito que todo cristão, todo crente, todas as pessoas já ouviu, ou até já disse, descansa no Senhor. Agora, irmãos, você já parou que na prática é diferente? Uma coisa é você ouvir, descansa no Senhor. Outra coisa é, irmãos, realmente descansar em Deus. Primeiro, para você entender, compreender, né, de mais profundidade, o que é descansar no Senhor? É entregar totalmente, irmãos, aquela situação no controle de Deus. Muitas vezes a gente não descansa, a gente não confia, por quê? Porque a gente quer resolver coisas que não era para nós resolvermos, é para Deus estar resolvendo, é para Deus estar fazendo. É claro, irmãos, vale lembrar que tem coisa que é eu e você que tem que fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Ainda que as coisas saiam do meu controle, do seu controle, nunca vai sair do controle de Deus. Amém, igreja? Então vamos aqui por parte. Eu me lembro do salmista falar, irmãos, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Para Deus tudo fazer, irmãos, eu preciso entregar. Essa entrega, esse descansar no Senhor, que muita gente não está conseguindo. Muitas pessoas estão acumuladas, irmãos, de um cansaço que já se tornou um peso, um fardo, uma tonelada na sua vida, por causa de tantas coisas que no dia a dia, a correria, a ansiedade tem tirado a paz e até mesmo o sossego do coração. Eu quero aqui também aproveitar, irmãos, esse momento. Eu vou aqui enfatizar a parte espiritual, mas é válido lembrar também o físico. Temos que descansar no Senhor.
De qual forma? A espiritual. Mas também nós precisamos descansar a mente, precisamos descansar o nosso corpo, precisamos, irmãos, ter um descanso físico, que muitas pessoas ainda não entenderam que o descanso físico também vai fazer toda a diferença em outras áreas da sua vida. Se não fosse assim, irmãos, Deus não dizia ou não falaria. Lembra lá no início da criação do mundo? Deus fez o mundo em quantos dias? 6 dias. E o 7º dia foi para quê, igreja? Descanso. Se o descanso não fosse necessário, se não tivesse um grau de precisão, o próprio Deus não tiraria um dia para descansar. Se o próprio Deus, irmãos, tirou um dia para descansar, imagina eu e você, também precisamos do descanso físico. Eu estava contando agora à tarde um relato de um senhor, que ele estava acumulado de funções, de trabalho, de situações que, irmãos, trouxe para ele doenças para o corpo. E ele foi ao médico, não tinha, irmãos, remédio que tirava aquela dor. Fizeram ali exames profundos, aprofundados, para ver realmente o que era aquela dor no corpo. E o médico falou assim: não tem dor, não tem enfermidade nenhuma, não tem mal nenhum, mas eu sei qual é o remédio que vai sarar ele. Pega a família, tira 1 semana de férias, descansa o teu corpo. Embora às vezes a gente, irmãos, sai para férias, a gente parece que volta mais cansado, mas não é o caso. Só para você entender o que o médico disse, o médico falou: pega a família ou vai, descansa o teu corpo. Esse é o remédio que vai sarar você. E olha, a situação dele era tão grave, que era tanto acúmulo de função, de trabalho, que o médico falou assim: é uma escolha, ou você vai descansar o seu corpo, ou eu dou 6 meses para você bater as botas. Porque, irmãos, realidade. O cansaço, o acúmulo de trabalho vai se tornando um peso, um fardo, e vai chegar um tempo que a pessoa vai parecer que ela está carregando 1 tonelada. Está tão pesado um fardo, um jugo. Não sei se você já passou por isso. Você fala assim: mas olha, mal levantei e estou cansado. Mal eu não fiz nada assim para... Foi acúmulo. Eu li algo hoje, irmãos, importante, que eu estou passando aqui para a igreja. Olha só: a ocupação é a enfermidade moderna, do qual muitos sofrem danos que muitas vezes vão ser irreversíveis. Ocupação, ou seja, ela vai se ocupando, ela trabalha, ela faz isso, ela vive ocupada, totalmente ocupada, ocupação. E aí, irmãos, olha só, é uma enfermidade moderna que estão levando muita gente a uma situação de grau que não tem como ser revertido depois. Então é algo para a gente parar, para refletir, e se for preciso frear, freie um pouquinho, descansa um pouquinho. Jesus fez isso, irmãos. João 4, já leu? João 4? Coloca na tela aí, por favor. Ele estava, irmãos, vindo de uma caminhada, de uma longa viagem, e chegou o momento que o próprio Cristo, corpo cansado, já eu acredito que nas últimas, fadigado, e o versículo de número 6, estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois estava como, igreja? Cansado do caminho. O que ele fez? Assentou, ele parou, ele desfreou, freou. Eu falava de manhã e à tarde, irmãos, vai ter coisa na vida que a gente vai ter que dar uma freada. Vai ter coisas na vida, ainda que a gente fale, mas eu preciso continuar, não posso parar. Você vai preferir, irmãos,
né, correr risco de vida. Porque eu vou usar as palavras que o médico disse: ou você para, ou você não tem 6 meses de vida. A escolha é sua. Então, irmãos, cuidar do corpo também faz parte, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos, né? Olha só, irmãos, descansar. O físico, descansar a alma, o espírito, está bem. Porque, irmãos, estando bem, a gente vai ter condições de enfrentar, de lutar, de defender, né, se preciso, atacar o maligno. Mas se a gente estiver cansado, sobrecarregado, se a gente estiver mal, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vou citar aqui outro versículo, o próprio Cristo disse, lá em Mateus 11, 28, coloca na tela aí, vamos ler? Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansado, e faça o quê? O cansado, o oprimido, e eu vos aliviarei. Aí agora se encaixa também, irmãos, ao que eu quero aqui levar para o lado espiritual. Veja que a declaração é: descansa no Senhor. Em Cristo, em Deus, o Senhor, Ele está, irmãos, colocando, Ele está nos disponibilizando o descanso que nós precisamos. Vinde a mim, você cansado. Jesus falando: venha você que está sobrecarregado, você que está mal, você que está oprimido, você que está nas últimas, você que está no seu limite, você que já não está aguentando mais. Jesus está falando o que, igreja? Venha a mim. E aí quando Ele está dizendo venha a mim, o que Ele garante? Eu vou te renovar, eu vou te aliviar, eu vou tirar esse fardo, esse peso da sua vida. Irmãos, descansar no Senhor é o que nós precisamos. Descansar em Deus não é cruzar os braços, não é, irmão, jogar tudo na mão de Deus, Deus se vira e resolve para mim. Mas descansar no Senhor, irmãos, é confiar. Tem coisas que eu não posso fazer, mas Deus está fazendo, está no controle. Sabe, irmãos, eu perguntei de manhã e à tarde, pergunto aqui para você: tem algo que fugiu do seu controle? Algo que você diz assim: eu não sei o que fazer mais com meu filho, não sei o que fazer mais com o meu casamento, não sei mais o que fazer com a minha vida financeira, não sei mais o que fazer com a minha saúde, eu não sei mais o que fazer com a minha vida espiritual, está indo de mal a pior, olha, está já eu no limite. O que nós devemos fazer, igreja? Descansar no Senhor. E fazer com que, irmãos, a gente receba da parte do Senhor esse alívio que Ele promete. Esse alívio é a renovação. Amém, igreja? Diga comigo: Jesus Cristo é o único que pode dar o descanso para a nossa alma, para o espírito, para o coração. Eu vou aqui expressar uma declaração que eu ouvi, eu até usei hoje de manhã e à tarde, só para você entender. Por que Jesus Cristo é o único, irmãos? Porque não tem outra situação que vai trazer o descanso para a nossa alma. Uma mulher um dia, ela disse assim: eu vivo cansada. E aí apontando, né, o motivo ou a causa do cansaço. E ela dizia assim: eu vivo cansaço, é porque eu tenho filho e esses filhos dão muito trabalho. Mas, pastor, quando eles casarem e saírem de casa, eu vou descansar. Você acha que descansa, irmãos? Não descansa. E essa mesma mulher, ela disse: não, depois que meus filhos forem embora, eu vou ter descanso. Aí veio os netos. E aí? E ela dizia: não, quando eu ganhar muito dinheiro, quando a conta bancária estiver cheia de dinheiro, aí eu vou descansar de verdade. Não descansa. A alma, irmãos, somente Jesus pode dar o descanso. Não é, a gente às vezes quer achar uma razão, uma causa. Não, é por causa do filho, é por causa da mulher que eu tenho, o marido que eu tenho, o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, por isso que eu estou aí explodindo. E o dia que não tiver, irmão, vai continuar da mesma forma. Então,
Permaneça crendo em Deus, buscando na fé, para que você possa descansar no Senhor. Amém, igreja? Volta lá para o Salmo 37, o verso de número 7. Verso 7: descansa no Senhor e espera nele. Vamos continuar ainda mais um pouco aqui sobre o descansar no Senhor. Ao entregar as nossas preocupações a Ele, nós vamos experimentar a verdadeira liberdade e alegria que somente Ele pode nos proporcionar. Uma vez uma senhora, ela disse assim: pastor, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser alegre. Na hora, irmãos, me veio aquele versículo que o próprio Davi disse, que na presença do Senhor há abundância de alegria. E eu disse a ela: olha, descansa no Senhor, vai aos pés de Deus, porque na presença do Senhor existe abundância, muita alegria, para então você poder viver. O que uma coisa tem a ver com a outra, irmãos, é o descanso em Deus. O descanso em Deus vai nos trazer não só aquele alívio, aquela paz, mas a verdadeira alegria. Tem gente que não se alegra, tem gente que não desfruta da verdadeira alegria, porque ainda não conseguiu descansar no Senhor. O salmista, o Davi, ele faz uma declaração, vai 9 capítulos para frente aí, estamos aí no capítulo 37, vai até o 46, olha só, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Veja, com a tribulação, com a luta, com às vezes até confusão do dia a dia, Deus, Ele quer, irmãos, te oferecer o verdadeiro descanso. O salmista dizendo que Deus, o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio, né? Refúgio, irmãos, lugar de segurança, refúgio, a nossa rocha inabalável é o Senhor. Quando nós conseguimos então descansar no Senhor, ainda que 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, porque eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Eu estou descansando em Deus, eu estou confiante em Deus. O mal pode vir, o ataque do maligno pode aparecer, mas eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Amém, igreja? Entenderam aqui o Salmo 46? Vamos ler mais uma vez? Mas leia, irmãos, assumindo, recebendo, para você, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Então, igreja, esse é o descanso que todos nós precisamos encontrar. E aonde encontramos? O Salmo, volta lá, o 37, traz o nome do lugar do descanso. Aonde é? O lugar do descanso? Senhor. Descansa no Senhor. Você quer ter, irmãos, a proteção? Você quer ter esse refúgio seguro? Você quer estar diante da rocha inabalável? Vai descansar no Senhor. Essa aflição que você tem, irmãos, deixado acumular, que tem tomado o coração, essa preocupação que está aumentando, é falta de descansar em Deus, é falta de confiar e entregar no controle de Deus. Mas as coisas estão indo de mal a pior. Confie em Deus,
As coisas fugiu do nosso controle, mas não do controle de Deus. Continue, irmãos, acreditando, né, que no Senhor Ele vai resolver essa situação. Então a primeira parte aí do versículo é: descansa em quem, igreja? Descansa no Senhor. Diga mais uma vez comigo: Jesus Cristo, Ele é a rocha segura. Diga: a rocha inabalável. Ou seja, é o seu refúgio, é o lugar de proteção, aonde você vai poder descansar. Amém, igreja? Agora a segunda parte aí, os dois mandamentos, né? Se assim podemos dizer, ordenança, melhor expressando aqui, a ordem é descansar no Senhor. Agora a ordem é esperar nele. Amém. Isso aqui é outra observação que Deus nos faz aqui refletir. Em quem você está esperando? Você fica esperando, irmãos, do marido, da esposa, de alguém da igreja, alguém do trabalho, do médico? Você está esperando de alguém para poder então resolver a situação? A lógica é, irmãos, que nós podemos muitas vezes, por depositar nossa esperança na pessoa, a gente se frustrar. Quantas pessoas que estão vivendo frustradas porque ela deposita a sua espera no homem. Eu esperava do marido, eu esperava do filho, eu esperava da esposa, eu esperava do patrão algo a mais, eu esperava do pastor, do obreiro. Não, irmãos, espere em quem? Em Deus. Espere no Senhor, espera nele. Porque, irmãos, Deus, Ele não falha, né? Ele não vai te decepcionar. Agora eu, você, nós, um decepciona o outro. É ou não é verdade? Então, qual que é a declaração? Espera nele. A pergunta é: você está esperando nele mesmo? Você está esperando em Deus esse milagre? Você está esperando em Deus, irmãos, a conversão da sua família? Você está esperando em Deus a transformação na vida desse homem, dessa mulher? Não, eu espero que a própria pessoa mude. Você está colocando, irmãos, olha, uma expectativa nessa pessoa, e mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar, você vai se decepcionar. A declaração é que nós devemos colocar em Deus as nossas expectativas. Embora a gente precise, irmãos, da ajuda das pessoas, ainda que um estende o braço para te ajudar, né, de alguma maneira acaba, né, cooperando para o crescimento ou desenvolvimento, mas coloque somente no Senhor a sua espera. Deus, eu espero em Ti. Senhor, eu deposito as minhas expectativas no Senhor. Amém, igreja? É como eu disse no início, essas duas ordenanças, parece ser tão simples, mas quando é para praticar, irmãos, se torna tão difícil. Por quê? Porque tem uma luta espiritual aí. O inimigo, o diabo, o nosso adversário, sabe, irmão, se a gente descansar no Senhor, o que vai acontecer? A gente vai estar debaixo da proteção de Deus. Descansando o Senhor, irmãos, o inimigo não vai nos atingir. Ele vai tentar com todas as suas setas, ele vai tentar com todo tipo de bombardeio. Você não vai ser atingido, porque você está protegido em Deus, né? Porque o descanso te traz aqui, irmãos, o refúgio, a proteção que Deus, Ele te traz. Então o diabo, ele sabe que se você conseguir descansar, ele sabe, se eu conseguir descansar no Senhor, as coisas para ele não vai ficar nada bom. Então por isso que eu estou dizendo que descansar no Senhor não é nada fácil, mas também não é impossível. A gente tem que focar, olhar para a palavra e dizer: Senhor, eu entrego
o controle, né, dessa situação. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que o que eu não posso fazer, o Senhor vai fazer por mim. O Senhor vai me ajudar. O Senhor vai operar em meu favor. Amém, igreja? Então, para terminar, vamos ler novamente o versículo 7 do Salmo 37. Diz assim: descansa no Senhor e faça o quê? Espera nele. Repita novamente, por favor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha só, um versículo, quantas coisas importantes o Senhor nos traz aqui. Que a gente possa, irmãos, praticar, viver e dizer: Deus, a minha vida vai estar diante do Senhor, mais do que eu já tenho colocado, e eu vou de verdade descansar no Senhor, de verdade eu vou esperar nele, de verdade eu vou estar não ficando aí indignado. Porque quando a gente expressa de verdade, irmão? Porque o Senhor tem que estar à procura dos verdadeiros, embora sejam adoradores, mas tem gente que também, irmãos, é uma falsa descanso em Deus, não é um descanso verdadeiro em Deus. E uma farsa, ela é uma ilusão, e a ilusão engana a própria pessoa. Tem muitas pessoas iludidas, tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, irmãos, pelas próprias atitudes que ela tem cometido. Então, eu estava dizendo de manhã à tarde, agora eu falo para vocês: coloca no teu coração: Senhor, eu quero ter o verdadeiro descanso no Senhor. Deus, eu quero ter a verdadeira espera no Senhor. Não, chega de farsa, chega de ilusão, basta, irmãos, porque só assim nós vamos então desfrutar de tudo aquilo que o Senhor pode nos proporcionar como refúgio seguro, rocha inabalável. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Fique na paz de Cristo.